seu shopping no coração do Alecrim. No coração Venha do nos Alecrim. visitar e descubra um mundo de possibilidades. Oh, É bom maravilha, demais. Edivan Martins. Falando em possibilidades e em mundo, Edivan, você sabia que a odontologia aqui do nosso Rio Grande do Norte está sendo destaque no nosso Brasil? É mesmo? Por uma técnica pioneira, gente. Pois é, isso porque está radicado aqui em Natal um dos dentistas pioneiros no país na técnica do implante sem bisturi. Você já ouviu falar? Que, homem? Oh, beleza. Eu tô com vontade de fazer. Acaba que tem medo de dentista igual a mim. Ah, rapaz, tem gente que tem mesmo e é um medo muito É. significativo, né? E implante que você abre, que você Fica um tempo mais, né? enfia no um tempinho osso a mais. e Ixi, tal. Maria. É Eita, complicado. Pois é, gente. É E o uma professor. marcenaria. É toda uma técnica mesmo, muito, né, complicada ali, né? Mas eu acho que a coisa tá começando a ficar um pouco mais fácil, viu? Facilitando a sua vida e eu acho que a vida dos dentistas também, né? Ó, o professor e palestrante João Marcelo Arcoverde, inclusive, gente, criou um kit exatamente aí para esse procedimento. Pois é, o material hoje é fabricado por uma empresa que distribui, nacionalmente. E aí, pra gente entender um pouco mais sobre essa técnica, sobre esse assunto como um todo, como é que, né, o mercado até da odontologia está se comportando com relação a isso, claro, vamos conversar com o professor que está conosco aqui, o odontologista João Marcelo Arcoverde. Seja muito bem-vindo, doutor. Prazer tê-lo conosco pra gente trazer técnicas novas. Você vê que Edivan aí já se empolgou, né? Pois é. Eu acho que não só ele, né? Às vezes a gente que cuida ali dos nossos dentes e do nosso sorriso, né? Olha aí, sorrisão, né? É. Tem que cuidar do A sorriso, rainha né? do sorriso, aí pode Então, ficar tem com... que estar sempre ali, A né? pessoa, quando Cuidando. você sorri, aparece um zagueirão aqui. Só a brecha. Só quando é criança, né? Que é aquela, né? A brechinha que aparece ali, a pessoa deixa passar, né? Mas aí, doutor, vamos conversar sobre essa nova técnica, explicar aí pro pessoal como é que funciona. Realmente é possível a gente realizar hoje em dia um implante, né? Sem a utilização ali do bisturi, sem todo aquele processo, porque demora, né? E quem já teve a oportunidade de fazer aí um implante, né? Qualquer coisa no nosso dentinho demora, né? Então, essa cura, né? Enfim, tem que passar muitos meses. Realmente é uma técnica revolucionária. Como é que funciona essa técnica de implante sem bisturi? Seja muito bem-vindo, viu? Prazer tê-lo conosco. Bom dia. Muito obrigado, meu amigo Edivan, né, minha amiga Andresa Menca, ouvintes, né, dessa rádio tão especial, né, que é a Jovem Pan News. É uma honra estar aqui hoje, podendo esclarecer um pouquinho, né, sobre as novidades que a gente tem aí no mundo e no universo da odontologia, em especial na área de implantes. Sim. A implantodontia, né, ela vem evoluindo passos largos. E a técnica guiada, né, que possibilita que os implantes sejam instalados sem cortes com bisturi, através de perfurações milimétricas na gengiva em apenas alguns minutos, ela é uma técnica que realmente está ganhando uma adesão muito grande por parte dos dentistas e, logicamente, por parte dos pacientes. Eu estava conversando anteriormente aqui com o nosso amigo Edivan, ele falou, poxa, doutor João, fiz meu implante, demorou muito tempo e tudo. É, né? Todo um processo, são meses e meses, E né? tem, doutor João, o pós, né, que você, pelo fato de você cortar muito, né, meter o bisturi para cima, você tem que botar solvente e não sei o que, anti-inflamatório, tem todo um pós que dá, evitar hemorragias, né? É tal. lógico. Meu amigo Edivan, de uma maneira geral, a técnica convencional ela é uma técnica cientificamente comprovada, tão boa quanto a técnica sem cortes. Seria até irresponsável da nossa parte dizer que uma técnica é melhor que a outra. Mas a gente da área da saúde, né, a gente da área odontológica, eu brinco que a gente tem ali a nossa caixinha de ferramentas e aí a gente tem várias técnicas disponíveis e de acordo com a indicação a gente executa ali determinado tipo de cirurgia. Então, para você ter ideia da rapidez da técnica, hoje para a gente instalar um implante pela técnica guiada com os implantes dentários sem cortes, a gente consegue instalar em 5, 10 minutos. Olha. Uma cirurgia que normalmente Minha nossa. leva ali em média 40, 60 minutos. E um dente, é? De um dente. De um Um dente. paciente desdentado total, né? Ele com apenas Passa o 4 dia. implantes, é possível ele ter de volta todos os dentes fixos de uma arcada. Olha só. Só que na cirurgia convencional, onde a gente precisa usar um bisturi, fazer uma incisão na gengiva, Não pode fazer tudo de uma vez, né, doutor? pode fazer tudo de uma Não, vez. não, disse na tradicional, Pode sim, pode também fazer... mas o que acontece muitas vezes? Como a cirurgia ela demora muito, a gente tem que ter muita atenção em relação à parte anestésica. Porque se a cirurgia vai durar 2, 3, 4 horas, a gente tem que lembrar que a gente tem uma dose de segurança
anestésica local. Então, muitas vezes, em alguns casos, os profissionais que executam pela técnica aberta, eles preferem levar o paciente para algum tipo de hospital dia ou até mesmo hospital e fazer com sedação. Então, a técnica guiada com os implantes sem cortes, a gente faz tudo no consultório, já que ela dura apenas ali alguns minutos. Um caso total, que demora 2, 3, 4 horas na técnica convencional, a gente consegue operar em 15, 20 minutos, um bom cirurgião. Então, realmente, para o paciente é muito menos dor, muito menos inchaço, muito menos sangramento, risco menor de hemorragia, já que a gente não tem ali aquela incisão abrindo e descolando a gengiva sangra muito realmente. Sim. E para o paciente, o pós-operatório, né, você volta praticamente quase que imediatamente. Então imagina você fazer uma cirurgia hoje e, dependendo do caso, já poder retornar amanhã aqui para gravar seu programa sem ter tanto inchaço, sem ter roxo. Isso é muito bacana. E já com o dentinho no lugar. Pois é. Porque às vezes a técnica antiga, doutor, me corrija se eu estiver errado, ela demora um pouco mais para você ter ali o seu dentinho fixo, né? O definitivo, né? Eu sei o que você está dizendo. Você abre, faz o moldezinho ali, mas tem que levar para um laboratório. Isso, provisório, laboratório e tal. E nesse caso, o cara já sai com o definitivo? Excelente pergunta, né? Porque na internet, né, de uma maneira mais marqueteira, a gente vê assim, carga imediata, que é o quê? A gente colocar o parafuso, que é um implante, e já imediatamente colocar o dente. É possível. Regiões como a mandíbula aqui na frente são áreas que o osso realmente ele é mais denso, ele é mais durinho, então a gente realmente consegue ali de cada 10 casos, 8, 9, a gente consegue realmente já colocar o parafuso, que é o implante, e imediatamente colocar a coroa. Mas tem alguns casos que a gente precisa esperar ali 2 meses ou 4 meses. O que vai determinar isso daí? A gente tem que respeitar a ciência, né? Então, existe uma frase que a gente utiliza que é estabilidade primária. Quando a gente instala o implante que tem uma estabilidade alta, a tendência é a gente conseguir fazer a carga. Então, hoje no nosso instituto, né, o Instituto Dentário de Implantes, que é um instituto que nasceu no Rio Grande do Norte, é de Natal, mas que realmente está atendendo hoje aí pacientes de todo o Brasil e até mesmo da Europa, né, pacientes da Suíça, Espanha, Itália. E hoje no nosso instituto, quando a gente consegue esse travamento inicial, né, essa estabilidade primária, a gente conta dentro do nosso instituto, além de um setor de diagnóstico com tomografia, escaneamento facial, para que o paciente não tenha que sair da clínica para realizar os exames e voltar, a gente também conta com um laboratório digital. E esse laboratório digital, que é o Evolab Digital, ele é um laboratório que ele é todo 100% digital, ele conta com fresadoras alemãs. O que essas fresadoras fazem? Para você ter ideia, quando a gente consegue a carga, em 18 minutos a gente consegue esculpir um dente de porcelana e já colocar na nossa boca. Muito rápido. Já pensou, Edivan? É muito rápido mesmo. E você bota o provisório, vai comer um pão, o pão fica no pão às vezes, né? Edivan, é bacana você falar, porque a gente já coloca em 18 minutos o definitivo. Nossa. Né? Então, quando tem indicação, a gente consegue, mas também quando não tem indicação, é um outro cuidado que a gente tem no nosso instituto. A gente confecciona provisórios, realmente provisórios com a qualidade impecável, já que a gente está falando da máquina mais evoluída que a gente tem para esse tipo de trabalho dentro da odontologia. E aí a gente consegue sim também sempre deixar o paciente com dente para que durante o tratamento ele não tenha que ficar ali em nenhum momento sem os dentes. Sim, e isso é de suma importância, né? Acho que quando a pessoa tem um tratamento como esse, que já pensa que vai sair ali, né, com a sua arcada dentária direitinha, nossa, eu acho que é bem positivo mesmo. E aí, doutor, assim, pra gente ter uma ideia, quando é que a gente fala e precisa, né, realizar um implante? Quando é que chega o momento em que essa decisão tem que ser tomada da realização de um implante? Via de regra, o tratamento com implantes dentários, ele é um tratamento para quem perdeu vários ou todos os dentes e deseja repor esses dentes de uma maneira fixa. Quando você tem uma prótese removível, realmente os pacientes que utilizam, eles sofrem muito, porque às vezes elas se movem, às vezes, né, você vai ali pegar uma hóstia na igreja, que é muito comum, os nossos pacientes são muito católicas, ela fala, poxa, doutor, eu tenho muito medo, às vezes, de abrir a boca e a prótese cair. Então, esses pacientes, muitos deles, eles praticamente engolem a comida. Eles não conseguem mastigar de forma efetiva, porque mexe muito, machuca. Muitas vezes eles têm que usar colas especiais, né, para poder segurar ali a prótese. Então o implante ele vem nessa linha de devolver a alegria perdida, mas através de parafusos que permitem que a prótese fique fixa na boca, sem mexer, sem precisar sair. E até mesmo a estética também, né, doutor? Às vezes quem é que tá, né, sem um dentinho ou outro ali, né? Às vezes é bom, né? A estética também acho que faz parte, né, desse processo. Faz parte. Né? A gente tem que lembrar que hoje no nosso país, apesar da gente ser um país
alegre, né, com pessoas do bem. Hoje no nosso país, 40% dos idosos já são totalmente desdentados. Então, de cada 10 pacientes, 4 já não tem ali nenhum tipo de dente na boca. E muitos deles também não se adaptam às próteses. E aí qual que é o problema que tem muitas vezes? Eles se fecham para o mundo. Né? A parte social já não querem mais sair. Vai sorrir, vai. Já vai sorrir, bota a mão na boca. Aí o presidente Lula ainda vai tirar onda com a mulher lá em... Você vê, pois é. Onde, não foi? Chamou a mulher chamou pra ali pra frente do palco e tirar onda. Foi um momento infeliz, porque demais. É a realidade no nosso país, né? Então a gente como dentista, como profissional da área, que muitas vezes e diariamente lida com essas pessoas que chegam no nosso consultório e choram e falam, poxa, doutor, meu casamento está indo por água abaixo porque meu esposo ali está me vendo sem dente. Eu estou tendo que ir no restaurante o tempo todo e me trancar no banheiro, esperar todo mundo sair para poder tirar minha prótese e higienizar. Sim. Então a gente se preocupa muito com essas pessoas porque a terceira idade, praticamente a gente vai ao médico para escutar 2 coisas. Faça exercício físico e cuide da dieta. Só que a dieta ela começa na boca, né? Exatamente, né? A gente às vezes até negligencia a importância que a nossa arcada dentária tem, né? Até mesmo pra questão da digestão, né, doutor? Então, assim, você tá ali com a arcada dentária em dia é de suma importância para outros aspectos da saúde do nosso corpo, né? Quem já tá falando aqui com a gente é nosso Paulinho de Nazaré. Sim. Dizendo. Bom dia, dupla dinâmica, bom feliz dia, semana, Edivan. A questão do implante é delicada. Tem que ter carga óssea para o osso integrar e assim executar a prótese sobre o implante. Trabalhei no laboratório Siso. Coisa boa! Excelente! A linguagem dele é de quem entende, isso, não? E é isso mesmo, doutor? Exatamente. Hoje, né, a gente tem que lembrar que graças a Deus... Marcos Salles está dizendo, com Marcos Salles, por 10 anos em frente à clínica Solon Galvão. Olha, coisa boa, turma boa. Nossa, a audiência aqui hoje está alto nível. Mas o que eles falaram realmente é certo, né? A implantodontia não existe mágica, né, gente? O que existe é muita ciência e tecnologia. A técnica guiada com os implantes dentários sem cortes, ela é como se fosse uma evolução, uma subespecialização da área de implantes. Então, eu quando comecei em 2008. Em 2008 eu me formei, em 2009 eu comecei a estudar a área de implantodontia, né? Fui para São Paulo fazer meu mestrado. Em 2011 eu tive a honra de conhecer um professor belga chamado Eric Van Duren. Esse professor ele mora na Antuérpia e esse professor ele me apresentou essa técnica. Que na época eu olhei e falei assim, nossa, uma cirurgia em 5 minutos. Que maravilha, né? Eu tenho que levar isso para Natal, para cuidar da minha mãe, né? Sim. Minha mãe não tinha os dentes e ela falava, filho, eu te amo, mas isso aqui que eu vejo no YouTube da técnica normal, eu não tenho coragem. Não, minha mãe cara olhar o vídeo. Não faz não, né? Eu tomei um negócio para Sossega-leão. Sossega-leão da vida. Foi. Diga aí, eu não aguento não. Dormiu para poder fazer o não, você não né? pode dormir, né? Porque se dormir, você tem que estar com a boca mais... um negocinho, uma dosaginha leve que dá para conciliar. Pacientes muito ansiosos, que têm medo, muitas vezes a gente lança a mão, né, do controle da ansiedade. São medicamentos que ajudam ali o paciente a relaxar um pouco mais e estabilizar. Outro ponto importante que no nosso instituto, eu tenho muito orgulho de dizer, 100%. Nós somos 26 funcionários, nós conquistamos recentemente o selo internacional, o GPTW, né? Nós somos uma empresa excelente para se trabalhar. A nossa nota foi 99,3. No Brasil, a nossa nota foi a maior da nossa área, né? De clínicas de implante. A gente não sabe, né? Pouca informação sobre isso, né? Inclusive tem até algumas empresas aqui que a gente vê a plaquinha. Tem a plaquinha lá também, doutor? Tem a plaquinha. Né? Se passar na frente ali na Avenida Campos Salles, a gente tem muito orgulho. Somos 26 funcionários diretos, né, mais 123 indiretos. E a gente tem muito orgulho de dizer que a gente é do Rio Grande do Norte. A gente não é franquia, a gente não veio de fora. A nossa odontologia realmente ela é uma odontologia focada na dor do cliente, na dor do paciente. Por isso que a gente não consegue atender grandes quantidades. Por isso que é algo realmente personalizado. Então, para você ter ideia de quão personalizado a gente tem 26 funcionários. Mas a gente não atende 26 novos clientes por mês. Por quê? Porque realmente a gente quer se dedicar de corpo e alma para que aquele paciente tenha de volta ali a sua melhor versão do sorriso e o sonho realizado, né? O sonho de ter os dentes fixos de volta. Então a gente se dedica. Doutor Marcelo, tem 2 perguntas aqui relacionadas a valores, porque a famosa pererecazinha, ela custa, sei lá, R$1.000, não sei. Na realidade, os implantes, eles são
mais caros um pouco. Aí o Alex está perguntando, Flow de Cria, pergunta o valor. E Alex dizendo, o bom é que as cirurgias são baratas e acessíveis. Para fazer uma cirurgia dessa eu tenho que vender um rim ou os dois, Edvan? Conheço pessoas que têm um carro popular nos dentes. É verdade, tem tratamento dentário que... que é bem caro mesmo, né? Uhum. Eu vejo assim, eu acho que tem... Se um dentista faria 3 implantes por dia, ou 4, durando aí 40, 50 minutos em cada uma, o fato de fazer em 5 minutos 10, ele proporciona ele fazer mais. Isso tem proporcionalidade com o valor? Excelente pergunta. Na verdade, a pergunta que a gente mais escuta todos os dias é: doutor, quanto custa o implante? Né? Qual que é o preço do implante? O implante, gente, na verdade, ele é um parafuso. Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar não é o parafuso que o paciente compra. O que ele está comprando ali, na verdade, é o tratamento. Né? E aí o tratamento a gente vai ter a parte cirúrgica, que é a parte de instalação do implante, mas a gente tem a parte da prótese, com diferentes materiais que realmente alguns podem elevar ali o preço, né, do tratamento e outros podem diminuir. Mas de uma maneira geral, isso é importante, caro sempre vai ser pagar 2 vezes. Caro sempre vai ser a gente se apegar só ao preço monetário. Já pensou passar por um sofrimento, daqui a pouco tem que passar de novo pelo sofrimento? Isso aí que é caro mesmo. Eu trago isso para o público, porque, por exemplo, um jargão que a gente tem é um implante, eu vou ter que vender um carro. Gente, um carro hoje, ele está muito mais alto do que lá. Tá. Então, hoje em dia não é um carro, não existe mais isso. Nem uma moto chega a ser. Tem uns que tem corrente dentária também, né? Então, assim, o que eu aconselho a todas as pessoas que estão ali buscando, né? Primeiro, preço é importante sim, porque cada um tem um orçamento, né? Uma parte financeira. Mas primeiro busque ajuda, procure uma clínica que realmente você se sinta bem. Faça lá o dever de casa. O que é o dever de casa? Vai nas redes sociais, veja se tem pacientes que fizeram tratamentos naquela clínica, se eles estão falando bem. Vai no Google, veja lá no Google se tem algum tipo de processo, reclame aqui. Hoje em dia a gente tem tanta facilidade na palma da mão, mas que a gente utilize isso para tomar as melhores decisões. E aí, no momento que você vai para uma clínica, que você se sente acolhido, que você realmente vê que aquela clínica tem comprovação, casos reais, resultados reais, aí mesmo que você não tenha condição ali em um determinado momento, mas que isso entre no seu radar. Porque assim, preço é o que a gente paga, mas valor é o que a gente recebe. E no final de todos os tratamentos eu posso afirmar, os pacientes que se submeteram, eu tenho pacientes que tenho costureira, tenho dona de casa, tenho aposentada, tenho pensionista. O que eu vejo, a diferença entre elas, né, esses pacientes, e os pacientes que ficam só na internet buscando preço, é que elas deram o primeiro passo. Elas buscaram ajuda, fizeram um diagnóstico correto e se permitiram realmente se abrir para a vida e voltar ali, ter os dentes fixos de volta. Então tudo envolve planejamento. Ninguém chega numa concessionária para comprar um carro sem ter um planejamento. E na internet a gente vê de tudo. Então imagina um médico, um oncologista, recebendo todos os dias a pergunta: quanto custa um câncer na cabeça para você operar? E não é assim, a gente precisa diagnosticar, né? A gente precisa atender, ver e até mesmo permitir que o paciente tenha opções de tratamento. Olha, vamos começar por aqui. Olha, seu caso não é implante, às vezes seu caso é um canal. Olha, não vamos tirar esse dente, vamos manter esse dente, vamos fazer uma coroa. Por isso que é muito importante o diagnóstico. E no Rio Grande do Norte não é só a nossa clínica, tem muitas clínicas maravilhosas que eu tenho certeza que podem ajudar aí essas pessoas a ter a sua melhor versão de volta. Inclusive, doutor, eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Sobre essa diferença aí do implante, da coroa. Queria saber se tem diferença mesmo, mas só daqui a pouquinho que a gente vai para o nosso intervalo comercial, então daqui a pouquinho o senhor responde essa pergunta, tá certo? Gente, estamos conversando com o odontologista e professor João Marcelo Arcoverde, está conosco aqui, a gente está falando sobre uma técnica super nova, super especial, gente, que você pode realizar seu implante aí, já sair lá do consultório com seus dentinhos na boca, que já pensou, né? E ainda sem utilizar o bisturi, né? Que tem gente que tem medo.